Olá, meus queridos amigos e amigas do Magistério Educacional, do Decorando a Lei Seca. Estamos aqui em mais uma aula de revisão para o Exame Nacional da Magistratura, promovida tanto pelo Magistério quanto pelo Decorando a Lei Seca. Nosso encontro de hoje vai tratar sobre um tema que diz respeito ao direito constitucional, mas em alguma medida também acaba tocando o direito administrativo. A matéria de hoje será concursos públicos e acumulação de cargos públicos. Tudo a partir da interpretação dos dispositivos constitucionais que tratam dessas respectivas matérias. E sem maiores delongas, pessoal, a gente não vai perder muito tempo aqui, vamos já compartilhando o nosso material para que vocês consigam acompanhar aquilo que nós preparamos para a aula de hoje. Tema importante, tema que traz dispositivos constitucionais, temas que trazem também interpretação dos tribunais superiores sobre essas temáticas. Muito bem, estamos aqui então mais uma aula de revisão. Como já anunciamos, nossa aula 1 de Direito Constitucional vai tratar sobre concursos públicos e acumulação de cargos públicos. Vamos lá, primeiro começando por concurso público. A Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 1º, traz a ideia de ampla acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas, quando dispõe que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, nós podemos ter tanto brasileiros quanto estrangeiros na forma da lei. Essa lei quanto aos estrangeiros ainda não existe, apenas em alguns casos pontuais, como, por exemplo, professor visitante de universidades federais, podem acessar cargos, empregos e funções públicas. Então, a Constituição já nos dá uma ideia inicial daquilo que o Constituinte pretende para fins de ingresso no serviço público. Eu, Constituinte, abrir, na maior medida possível, a acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas. Mas, para tanto, a Constituição vem na sequência e diz o seguinte: como regra, deve haver a realização de concurso público para acesso a cargos, empregos e funções públicas. Então, a realização de concurso público é uma obrigação constitucional. Não achem, senhoras e senhores, que os gestores públicos, a seu bel prazer, eles acordam um belo dia e percebem que tem que contratar mais médicos para trabalhar no posto de saúde e, então, resolvem abrir um concurso porque entendem que o concurso público é bom. Não, eles fazem isso porque a Constituição assim determina. Se a Constituição não determinasse, com certeza eles fariam contratações de conhecidos, de amigos ou de indicações. Então, o concurso público ele vem numa pegada de permitir a ampla acessibilidade aos cargos públicos, às funções públicas, aos empregos públicos, mas também trazer aí um respeito ao princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da isonomia e tantos outros que a gente pode falar aí no decorrer da nossa aula também, por exemplo, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, a realização de concurso é exigência da nossa Constituição, lá no artigo 37, inciso 2º, que dispõe da seguinte forma: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, esse singelo dispositivo constitucional, ele nos traz muitas informações e a gente precisa passar por elas, pelo menos aqui já no início da aula, passar por cima delas para compreender o que a gente vai falar na sequência. Então, vejam, lá no finalzinho desse dispositivo constitucional, já consta que cargos em comissão, eles não precisam realizar concursos para as suas respectivas nomeações e exonerações. Então, nós temos aqui uma exceção à regra do concurso público, a gente vai trazer várias outras já na sequência. Mas, além disso, além de já trazer uma exceção, esse dispositivo constitucional também fala que para se ingressar num cargo ou emprego público, é preciso fazer um concurso público. E esse concurso, a depender do cargo ou emprego, pode ser um concurso só de provas ou pode ser um concurso de provas e títulos. O que vai diferenciar um caso ou outro, pessoal, é a lei de regência do cargo ou emprego público. Para aqueles cargos que têm uma natureza e uma complexidade maior, como os cargos de magistratura, por exemplo, são aqueles cargos que vocês estão aí almejando, a lei
exige que o concurso público seja de provas e títulos. Se a gente acaba pegando provas que têm, para cargos que têm uma natureza um pouco mais burocrática, com menos complexidade na sua atividade, se a gente pegar, por exemplo, cargos de assistentes administrativos, são cargos cuja lei exige apenas a realização de prova para o seu provimento, não exigindo também a etapa de títulos. Então, a lei de regência de cada cargo ou emprego público vai definir se o concurso de ingresso nessa função pública será de títulos ou, desculpe, será de provas ou de provas e títulos, certo? O que não pode ocorrer é concurso público apenas de títulos. Só títulos não suporta a realização de um concurso público. Concurso de prova ou prova e títulos. Nunca, jamais, apenas de título, certo? Mas existem algumas exceções à regra constitucional do concurso público. Uma delas nós já vimos, os cargos em comissão. Para nomeação de alguém para um cargo em comissão, não há necessidade de realização de concurso público. Mas existem outras exceções e nós vamos a elas. Outra exceção para a ocupação de cargos decorrentes de mandatos eletivos. Então, cargo de prefeito, de governador, de presidente, deputado, senador, vereador, esses cargos se ocupam a partir de eleições e não de concurso público. Outra exceção à regra constitucional do concurso público, servidores temporários. Eles são contratados em razão de uma excepcionalidade com prazo temporário. Então, se faz a contratação apenas para suprir aquela necessidade que é por prazo determinado e, para tanto, não se precisa fazer concurso público para um cargo efetivo, por exemplo, de modo que a seleção de servidores temporários é realizada por processo seletivo simplificado apenas. Outra exceção, pessoal, os cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Tribunal de Contas da União, as vagas destinadas aos tribunais referentes ao 5º Constitucional, ainda os cargos ocupados pelos agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Então, se por um lado a Constituição prevê a regra que deve haver concurso público para ocupar cargo em emprego público, por outro, existem na própria Constituição diversas situações em que se excepciona a regra do concurso público para ocupar uma função pública, certo? Ainda sobre a questão constitucional da obrigatoriedade de realizar concurso público, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante 43, que dispõe que é inconstitucional, por violar o artigo 37, inciso 2º, toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado a seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Eu trago outro julgado aqui do STF também na mesma pegada, vejam só. É inconstitucional a interpretação de disposições legais que viabilizem a promoção a cargo de nível superior a servidores que ingressaram por concurso público para o cargo de nível médio. Então, esse julgado da STF vai ao encontro do que diz a súmula vinculante 43. Ou seja, se eu faço, por exemplo, um concurso para técnico de ensino médio em determinado órgão, eu só posso ocupar um cargo no mesmo órgão, um cargo de nível superior de analista, por exemplo, se eu fizer o respectivo concurso de analista. E não posso ser trocado de função internamente ou administrativamente pela administração pública, porque isso viola a regra do concurso público. Então, se eu fiz um concurso para o cargo de nível médio, eu só posso ocupar aquele cargo de nível médio. Eu só poderei mudar para um cargo de nível superior se eu prestar e for aprovado no respectivo concurso. Qualquer outra forma de investidura de um servidor num cargo sem o qual tenha havido a prévia prestação e aprovação em concurso público é inconstitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal. Ainda sobre concurso público e agora especificamente sobre o seu prazo de validade. Esse é um tema extremamente importante para a prova de concurso e para a prática, para a vida de vocês. O prazo de validade do concurso público tem previsão constitucional lá no artigo 37, inciso 3º, que dispõe que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, a entidade que promove o concurso público, a instituição pública, vai definir se quer ou não
prever, por exemplo, a possibilidade de prorrogação do prazo originário. Pode ser que o edital não preveja a possibilidade de prorrogação. Ainda, essa entidade pode prever um prazo, por exemplo, de 30 dias, de 60 dias, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, para a validade do concurso. E se entender que deve constar do edital a possibilidade de prorrogação, essa prorrogação deve ocorrer por apenas uma vez e por igual período. Então, por exemplo, se o prazo originário de validade era de 30 dias, e se houver previsão de prorrogação desse prazo, a nova prorrogação será de mais 30 dias. Se o prazo originário era de 60, a prorrogação será por mais 60. Se for de 6 meses, prorrogação por mais 6 meses. Se for de 1 ano, prorrogação por mais 1 ano. Se for de 2 anos, prorrogação por mais 2 anos. É isso que diz a Constituição. Prorrogável uma vez por igual período. Mas para que haja a possibilidade de se prorrogar o prazo de validade de um concurso público, isso tem que estar previsto no edital. Se não estiver no edital do concurso a previsão de prazo de validade sendo prorrogado, a prorrogação não pode ser feita. E mais, ainda que haja, senhoras e senhores, a previsão no edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público, a efetiva prorrogação é ato discricionário da administração pública, ou seja, pode ou não o poder público prorrogar o prazo originário de um concurso. Imaginemos nós, um concurso para técnico do INSS, tem o prazo originário de validade de 1 ano, prorrogado por mais 1 ano. Quando chega lá no final do primeiro ano, o INSS entende que já contratou todo mundo que precisava e não tem mais necessidade de prorrogar o prazo daquele concurso, vai dar ele por encerrado. Pode o INSS fazer isso? Pode, porque é ato discricionário dele, mesmo que haja a previsão de uma possibilidade de prorrogação no edital, certo? Então, para concluir a questão do prazo de validade da sua respectiva prorrogação, só pode haver prorrogação no âmbito da discricionariedade da administração pública, enquanto ainda não escoado o prazo originário. Não se prorroga aquilo que já acabou, de modo que a administração pública e os candidatos devem se atentar para o final do prazo originário, de modo que a prorrogação seja feita, se for o caso, antes do seu final, porque se escoado o prazo originário, não se pode mais promover a prorrogação daquilo que já se encerrou, certo? Ainda, o artigo 37, inciso 4, diz o seguinte: durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. E aqui a gente tem uma pergunta. Imaginem vocês que a administração pública abriu um concurso para técnico do INSS. Vamos seguir nesse exemplo aqui. E tem candidatos aprovados no cadastro de reserva com prazo de validade em dia. Pode o INSS abrir um novo concurso público, se ele já tem um concurso em vigor, com candidatos aprovados, mas ainda não nomeados? Pode abrir um novo concurso. O que ele deve atentar é que deve promover primeiro a nomeação do pessoal aprovado no concurso mais antigo, antes de realizar a nomeação dos novos aprovados no concurso mais recente, certo? Então, o poder público pode abrir um novo concurso, mesmo havendo outro ainda válido, mas a nomeação deve respeitar a ordem de classificação do concurso mais antigo. Observação, pessoal, para fechar esse ponto aqui. Embora o candidato aprovado dentro das vagas ofertadas em concurso público tenha direito público subjetivo à nomeação, e a gente já vai ver um pouco mais disso daqui a pouco, a prerrogativa da escolha do momento para a prática do ato é da administração pública durante o prazo de validade do certame, é que eu trago um julgado do STJ. Ou seja, a gente sabe, a gente vai falar disso daqui a pouco, para vocês relembrarem, que quem é aprovado dentro das vagas previstas no edital do concurso tem, como regra, direito público subjetivo a ser nomeado, ou seja, vai ser nomeado e, se for nomeado, por consequência, vai tomar posse e, por consequência, vai entrar em exercício, certo? Agora, a nomeação, o momento da nomeação é ato discricionário da administração pública. A administração pública, em regra, não tem discricionariedade para definir se nomeia ou não. Ela tem que nomear. Agora, quando ela irá nomear, isso é discricionário dela. Ela pode nomear no primeiro dia de validade do concurso, após a homologação, ou pode nomear no meio ou lá no final do prazo de validade do concurso. O candidato tem direito a ser nomeado, mas quando? A administração é que define, desde que respeite o prazo de validade do concurso, certo? Requisitos do edital. Aqui a gente traz alguns requisitos
que podem estar previstos no edital, mas que devem preencher alguns pressupostos para serem considerados regulares. O primeiro deles, limite máximo de idade. É possível estabelecer limite máximo de idade para ingresso em determinado cargo público? É possível, mas desde que haja previsão em lei, previsão legal, previsão no edital do concurso, e isso se justifique pela natureza das atribuições do cargo. Súmula 683 do STF. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. E aqui eu trago uma passagem, um julgado do STF também, que diz que esse requisito pode ser exigido na inscrição do concurso. E até melhor que assim seja, porque se fosse só na posse, poderia o concurso demorar muito e a pessoa superar a idade limite. Então, é melhor que se avalie o preenchimento do requisito etário na data da inscrição no concurso público. E a gente pode aqui imaginar um concurso público para a carreira policial, evidentemente que essa carreira policial pode exigir aí um condicionamento físico, um dia a dia tem atribuições que demandam uma preparação cuja, a depender da idade, não seja mais possível aproveitar para aquela instituição, de modo a se justificar aí o limite máximo de idade. O que não se vislumbra, por exemplo, no concurso da magistratura, de modo que parece que não haveria justificativo para impor limite máximo de idade, a não ser o limite lá da aposentadoria compulsória, certo? Outro requisito, que é com alguns editais, exame psicotécnico. Pode exigir, como faz de concurso, avaliação psicotécnica? Sim, desde que haja, súmula vinculante 44, lei prevendo essa exigência para aquele cargo. Súmula vinculante 44 diz o seguinte: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Mas, além de previsão legal, deve haver a previsão no edital, devem ser estabelecidos critérios objetivos de avaliação do exame psicotécnico e ainda haver a possibilidade de apresentação de recurso contra o resultado da avaliação. Então, aqui são 4 requisitos: previsão legal, previsão no edital, critérios objetivos de avaliação e previsão de interposição de recurso contra o resultado, para que esse requisito seja considerado regular e válido no concurso público. Outro requisito, também comum em edital, adoção de critérios de desempate para candidatos que ficam na mesma pontuação. E aqui, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que é inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertençam ao serviço público de um determinado ente federativo, porque isso viola o princípio da impessoalidade, o princípio da igualdade, o artigo 19, inciso 3º, que proíbe os entes federativos de criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. E aqui era comum, pessoal, que municípios, por exemplo, estabelecessem como critério de desempate pontuações maiores para aqueles candidatos que já trabalhavam ou já tivessem trabalhado em algum momento naquela instituição pública. Então, imaginem que o município X faz um concurso público e, como critério de desempate, coloque ali maior pontuação para quem já ocupou cargo em comissão naquele próprio município ou já é servidor do município. Para o STF, esse tipo de critério de desempate é inconstitucional por violar a impessoalidade e a igualdade. Candidato com formação superior à exigida no edital. Olhem só que interessante esse debate aqui. O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Aqui o caso é o seguinte, senhoras e senhores. Imaginem vocês que um edital de concurso público de uma universidade está procurando pessoas que tenham ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico na área de química, para o cargo de técnico de laboratório. Então, o edital do concurso prevê que a formação exigida é técnico em química, para ocupar esse cargo de técnico de laboratório. E aí, imaginemos ainda que o fulano de tal
que não tem ensino médio profissionalizante nem curso técnico em química seja graduado em nível superior na área de química, ou seja bacharel em química. Esse fulano de tal faz o concurso, é aprovado e quando chega para tomar posse apresenta o diploma de graduação de bacharelado em química. O que as universidades estavam fazendo? Estavam indeferindo a posse por ausência de preenchimento dos requisitos do edital. Diziam as universidades, nós queremos um técnico em química e não um bacharel em química. Se quiséssemos um bacharel em química, haveríamos feito essa exigência no edital, mas não fizemos. Nós queremos um técnico. E aí, essas pessoas, como fulano de tal do nosso exemplo, judicializavam a questão até que o STJ, no tema 1094, entendeu que se a pessoa tiver um diploma de nível superior na mesma área profissional exigida no edital, e o edital tivesse exigido formação em nível técnico ou médio profissionalizante, essa pessoa pode sim tomar posse no cargo. O que não pode, por exemplo, é se exigir no edital alguém com formação em nível técnico em química e a pessoa apresentar um diploma de nível de bacharel ou bacharelado em biologia. São áreas distintas, ainda que haja uma graduação superior. O que pode, segundo a STJ, por exemplo, o edital exige o cargo de técnico em química e o sujeito apresenta um diploma de graduação de nível superior de bacharel em química, na mesma área profissional, certo? Então, aqui a ementa constou assim: concurso público, exigência de título de ensino médio profissionalizante ou completo concurso superior técnico, concurso técnico em área específica, candidato portador de diploma de nível superior na mesma área profissional, qualificação superior à exigida, investidura no cargo, possibilidade. Tá? É um julgado que já tem um tempo, mas é interessante, havia bastante judicialização nesse sentido, eu mesmo trabalhei em diversos contatos na Advocacia Geral da União, tratando desse tema, de modo que eu acho importante que vocês conheçam aí, porque como ele já faz um tempinho que foi enfrentado, mas é importante, daqui a pouco ele aparece aí numa prova objetiva para vocês, certo? Outro tema bastante aqui polêmico quanto ao ingresso nos cargos públicos é a questão da etapa da vida pregressa, investigação social da vida do candidato. O STJ e o STF entendem que a investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública. Portanto, deve-se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a gente vai ver aqui alguns julgados do STJ e do STF que flexibilizam bastante essa avaliação da vida pregressa dos candidatos dos concursos públicos. Olhem só, o primeiro julgado foi enfrentado pelo STF no tema 1022, e disse o seguinte, o Supremo: sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. O fato de ter um inquérito contra mim ou uma ação penal contra mim, por si só, não pode servir como fundamento para me excluir do concurso público na etapa da vida pregressa ou da investigação social. Adiante, STJ já disse que não se afigura razoável a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada a transação penal. Então, a transação penal na vida do sujeito que vai prestar concurso público não pode servir como fundamento de exclusão do certame. Vejam outro julgado da STJ no mesmo sentido. Candidato aprovado para agente penitenciário federal não poderia ser eliminado do concurso pelo simples fato de ter celebrado transação penal. Conforme adiantou o relator, a transação penal não pode servir de fundamento para não recomendação de candidato ao concurso público na fase de investigação social, uma vez que não importa em condenação do autor do fato. Então, transação penal por si só não pode eliminar o candidato do concurso. Adiante. A utilização de medida socioeducativa para excluir candidato ressocializado é excessiva, afrontando a Constituição e o ECA. A exclusão do candidato, nesses casos, desvirtua os objetivos conceituais das medidas socioeducativas
tais como as descritas no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 2.594, de 2012. Então, se cumpriu medida socioeducativa, está ressocializado, em princípio não pode ser excluído do concurso público por tal fato. Depois, a omissão do candidato em prestar informações conforme determinado pelo edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa enseja a sua eliminação do concurso público, um julgado da STJ já bastante antigo. Mas a mensagem que os tribunais superiores passam aqui é a seguinte, pessoal. Tudo bem que vocês tenham alguma ranhura na vida passada de vocês. Talvez isso por si só não seja suficiente para tirar vocês dos concursos públicos. Agora, o que vocês não podem fazer é mentir ou omitir informações lá na etapa da vida pregressa e da investigação social. Se vocês omitirem informações relevantes que forem descobertas pela comissão de avaliação, isso é mais prejudicial do que eventualmente vocês estarem respondendo a um inquérito, terem firmado uma transação penal. Por exemplo, essa é a mensagem que os tribunais superiores têm passado. Outro julgado, impedir que candidato em concurso público, que já é integrante dos quadros de administração, prossiga no certame para ingresso nas fileiras da Polícia Militar, na fase de sindicância da vida pregressa, fundado em relato do próprio candidato no formulário de ingresso, de que foi usuário de drogas há 7 anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. Então, de novo, se houve uma ranhura na vida passada de vocês, pode ser que isso não seja um entrave para seguir no mundo dos concursos. O que importa é jogar limpo, e aqui mais um julgado da STJ nesse sentido. E o último desse slide aqui, olhem só que interessante, tem bastante antigo esse entendimento da STJ, mas isso chegou até os tribunais superiores para ser enfrentado. É desprovido de razoabilidade e proporcionalidade o ato que, na etapa de investigação social, exclui candidato de concurso público baseado no registro deste em cadastro de serviço de proteção ao crédito. Então, o sujeito estava inscrito no SPC, no Serasa, eventualmente num CADIM da vida, e, portanto, foi impedido de seguir em concurso público. Isso é, evidentemente, desproporcional, desarrazoado, até porque o sujeito pode estar prestando concurso público para tentar mudar a sua vida financeira e saldar os seus débitos, inclusive ser retirado do cadastro de proteção de crédito, certo? E sobre o tema, o último julgado já é um julgado mais recente, foi enfrentado pelo Supremo no tema 1190, que é a possibilidade de investidor em cargo público, após aprovação em concurso de pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral em razão de condenação criminal transitada em julgado. E vejam o que o Supremo diz sobre esse assunto. A suspensão dos direitos políticos prevista na Constituição no artigo 5º, inciso 3º, não impede nomeação e posse de candidato aprovado em concurso, desde que não incompatível com a infração penal praticada e respeito aos princípios da dignidade humana, do valor social do trabalho, do dever do Estado de proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado ao objetivo principal da execução penal. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juiz de execuções que analisará a compatibilidade de horários. Então, o sujeito fez concurso, mas está com os direitos políticos suspensos, em débito com a Justiça Eleitoral por uma infração criminal que ele cometeu. Isso impede ele de ser nomeado e de tomar posse? Depende disso, Supremo, ao julgar o tema 1190. Essa análise é casuística. Deve-se analisar, no caso concreto, a infração criminal, o crime que ele cometeu, para ver se esse crime é incompatível ou não com o cargo que ele pretende ocupar, e se avaliar a pena que ele sofreu em razão da prática desse crime, que além de ter suspendido seus direitos políticos, ele também deva cumprir, se essa pena é compatível com os horários da função pública que ele pretenda exercer. Então, não necessariamente o fato de ter sofrido uma condenação criminal, transitado em julgado, e os direitos políticos estarem suspensos em razão disso, que vai haver um impedimento desse candidato de ser nomeado e tomar posse num concurso público. Deve, portanto, ser avaliada a compatibilidade do crime com o cargo que ele quer ocupar e se há compatibilidade de horários entre a função pública que ele pretende exercer e a pena que ele eventualmente estará cumprindo, certo? Julgado relativamente recente do Supremo, então bastante interessante. A alteração de horário e dia da prova de concurso público, em razão de motivos religiosos. É possível que alguém se negue a realizar a prova de concurso no dia e horário
inicialmente estabelecidos por questões de crenças religiosas, disse o Supremo, ao julgar o tema 386, a seguinte conclusão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição, é possível a realização de etapas de concursos públicos em datas e horários distintos dos previstos no edital, por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada, certo? E aí o julgado traz aqui dispositivos constitucionais, como artigo 5º, inciso 8º, artigo 15 da Constituição. A Constituição determina que se o indivíduo se recusa a cumprir obrigação legal imposta, ele deve, em contrapartida, realizar uma prestação alternativa fixada em lei. Caso se recuse a cumprir a obrigação originária e também alternativa, o indivíduo pode ter os direitos políticos suspensos. Isso está lá no artigo 15, inciso 4 da Constituição. Por exemplo, não participar de serviço militar obrigatório, não exercer função de jurado e não realizar provas de concursos públicos aos sábados. Então, é possível a alteração do horário e dia de prova em razão de motivos religiosos de algum ou de alguns candidatos? Sim, é possível, desde que haja razoabilidade, preservação da igualdade entre os candidatos e não acarrete ônus desproporcional à administração pública. Adiante. Direito à nomeação, pessoal. O que se quer quando a gente realiza um concurso público é ser nomeado para o cargo. Porque quando eu sou nomeado, na sequência, eu tomarei posse e entrarei em exercício. A nomeação é o que me garante o exercício da função pública. Vamos falar assim para ficar bem claro. Então, o direito à nomeação é extremamente importante. Quem é que tem direito de ser nomeado a um cargo público? Aqueles aprovados dentro das vagas previstas no edital. Quem está dentro do número de vagas previsto no edital tem direito público subjetivo à nomeação, ou seja, é obrigação do poder público promover a sua nomeação. Agora, o momento da nomeação é ato discricionário da administração pública, como nós já dissemos na aula de hoje, e que deve ser realizado dentro do prazo de validade. Pode ser no primeiro, pode ser no último dia do prazo de validade. O momento da nomeação é discricionariedade da administração pública, mas a efetiva nomeação, não. Há aqui uma vinculação da administração pública e deve, portanto, promover a nomeação de quem está aprovado dentro das vagas do edital. Agora, candidatos que ficaram fora das vagas do edital, apenas no cadastro de reserva, não possuem direito público subjetivo à nomeação, em princípio, havendo apenas mera expectativa de direito à sua nomeação. Tá certo? Isso já definiu o Supremo Tribunal Federal no recurso ordinário 837.311. Portanto, a discricionariedade da administração pública quanto à convocação dos aprovados em concurso fica reduzida ao patamar zero, fazendo ressurgir o direito subjetivo à nomeação em algumas hipóteses. Por exemplo, quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas. Ainda, mesmo que o candidato tenha sido aprovado fora do número de vagas previstas no edital, é possível que algum fato superveniente à sua classificação gere ou faça surgir para ele o direito à nomeação. De novo, mesmo aprovado fora das vagas do edital, pode ser que um fato posterior surja ou faça surgir o direito público subjetivo à nomeação. Por exemplo, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, súmula 15 do Supremo Tribunal Federal, uma súmula bastante antiga. Atualmente é bastante difícil que ocorra uma preterição na ordem de classificação, porque isso tudo é online, todo mundo acompanha. Mas se o 14º for nomeado antes do 13º, evidentemente que o 13º tem direito de ser nomeado, ainda que o edital tenha previsto apenas 10 vagas. Então, se o candidato atrás de mim for nomeado antes de mim, faz surgir para mim o direito público subjetivo à nomeação, ainda que eu esteja fora das vagas do edital. Ou também, mesmo para quem esteja classificado fora das vagas do edital do concurso público, terá direito a ser nomeado quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, de ocorrer a preterição de candidatos aprovados
de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. Então, eu estou aprovado lá no concurso, no cadastro de reserva, e a administração pública cria novas vagas, contrata novas pessoas para essas vagas, abre um novo concurso, nomeia as pessoas do novo concurso antes de mim, mesmo que eu esteja fora das vagas, essas situações fazem surgir para mim o direito à nomeação, certo? Se eu estou aprovado fora das vagas de concurso público e pretendo alegar a preterição a fim de fazer valer para mim aí o direito à nomeação, como nós acabamos de avaliar, o Supremo Tribunal Federal, julgar o tema 683, definiu que a ação judicial visando o reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, portanto, candidato aprovado no cadastro de reserva, deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame, ou seja, durante o prazo de validade. Se acabou o prazo de validade do meu concurso, eu fiquei no cadastro de reserva e não fui nomeado, eu não posso mais, a partir de situações que surgirem após o escoamento do prazo de validade, alegar preterição e direito à nomeação. Então, por exemplo, contratações temporárias realizadas após o prazo de validade do concurso público não garantem o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora da vaga do certame. Mas imaginemos que, durante o prazo de validade do concurso público, eu estou aprovado no cadastro de reserva e sou preterido por outro candidato que é nomeado na minha frente. Nesses casos, pessoal, aquele que se sente lesado tem o prazo decadencial, prescricional de 5 anos para fazerem valer a sua pretensão de nomeação, e esse prazo prescricional tem termo inicial na data em que o outro servidor, o outro candidato, foi nomeado no meu lugar. Portanto, o prazo prescricional é de 5 anos para alegar a preterição, e o termo inicial do prazo de 5 anos não é a homologação do concurso, não é o final do prazo de validade do concurso, mas sim a data em que houve a nomeação do outro candidato no meu lugar, em preterição a mim, quando daí faz surgir o meu direito, a minha pretensão de ser nomeado, certo? Ainda sobre o direito à nomeação, nós já vimos que quem está aprovado dentro do número de vagas do concurso público tem direito público subjetivo à nomeação, certo? Excepcionalissimamente, pessoal, há um julgado ou outro da STJ autorizando que não haja a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. Mas aí a entidade pública tem que comprovar uma situação totalmente fora do padrão para não nomear candidato aprovado dentro das vagas. E aí o STJ, num julgado que também já tem alguns anos, entendeu que pandemia, crise econômica e limite prudencial com despesa de pessoal não são motivos suficientes para deixar de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público. Vejam só o que disse o STJ. Para a recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em concurso público, devem ficar comprovadas as situações excepcionais elencadas no Supremo, lá no recurso ordinário 598.099, não sendo suficiente a alegação de estado das coisas, pandemia, crise econômica, limite prudencial atingido para despesas com o pessoal, tampouco o alerta da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial. A recusa à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas deve ser a última das alternativas, somente sendo adotada quando realmente já não houver outra saída para a administração pública, certo? Ainda sobre nomeação, pessoal, existem casos que o candidato é nomeado por força de decisão judicial. E aí nós temos 2 temas já também, de certa forma, consolidados e um tanto quanto antigos, mas que a gente precisa relembrar quando fala desses temas, que são a nomeação tardia e o direito à indenização e a teoria do fato consumado e decisões liminares relacionadas a concursos públicos. Primeiro delas, nomeação tardia e direito à indenização. Imaginemos nós que o candidato é eliminado do concurso precisa judicializar. Todos os demais candidatos que não precisaram judicializar tomaram posse em 2023. E o candidato que precisou judicializar e que depois no judiciário conseguiu o seu direito de ser nomeado para o cargo público, foi nomeado, tomou posse em 2024. Ele demorou 1 ano em relação aos demais candidatos para ser nomeado e só conseguiu ser nomeado por decisão judicial.
ele tem direito ao salário desse período de um ano que ele demorou para ser nomeado em relação aos outros candidatos do seu concurso público? Segundo o Supremo Tribunal Federal, não. Em regra, não. Como não houve efetiva prestação de serviço público, não há contraprestação pecuniária em razão disso. Agora, se ficar comprovada flagrante arbitrariedade da instituição na realização do concurso público, quando eliminou o candidato, aí pode ser que surja para ele o direito a ser indenizado, por exemplo, a indenização a título de danos morais. Vejam a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal aqui nesse assunto. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. STF, em sede de repercussão geral, no RS 724.347. E o segundo tema que se discutiu em relação a concursos públicos e nomeações por decisão judicial é a aplicação ou não da teoria do fato consumado àqueles casos em que se é nomeado, se toma posse em cargo público, se discutindo aí erros e acertos em concursos públicos, quando essa decisão liminar de caráter precário é posteriormente revogada pelo Poder Judiciário. Essa pessoa tem direito a ficar no cargo pelo decurso do tempo, se aplicando a teoria do fato consumado, ou não? E aí veja que interessante, o STF também já definiu isso em sede de repercussão geral, entendendo que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo sob fundamento de fato consumado de candidato não aprovado nele, que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Interessante isso. Então, quem judicializa concurso público e pede liminar, tutela antecipada, corre o risco de, posteriormente, essa decisão ser reformada ou revogada e a pessoa ter que deixar o cargo público que estava ocupando. Veja o que disse o Supremo. Igualmente incabível, em tais casos, invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em título de natureza precária e revogável, se dá invariavelmente sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. Então, nomeação por decisão judicial tem pelo menos esses dois grandes desdobramentos que o Supremo já enfrentou e são importantes que vocês relembrem, porque já são entendimentos bastante antigos. E para fechar concurso público, deixa eu só aqui confirmar, última coisa que a gente vai falar na aula de hoje sobre concurso público é o direito à posse para candidato que já tenha sido acometido por doença grave, e isso foi enfrentado ano passado pelo Supremo, julgar o tema 1015. E disse o Supremo que é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante, nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Aqui, a pessoa tinha tido câncer, fez todo o tratamento há uns anos atrás, já estava curada, sem sequelas, nada que implicasse a impossibilidade de exercer o cargo público, foi aprovado em concurso, e quando foi passar para a perícia médica, o tribunal lá aplicou um manual próprio que dizia que a pessoa que já tinha tido doença, câncer, não poderia tomar posse. E foi eliminado o concurso, ela judicializou, e o Supremo pacificou, então, no seguinte sentido, de que se a pessoa teve doença e já não tem mais a doença, já está curado, não tem nenhuma sequela, não tem nenhum impedimento de natureza física ou de saúde para exercer a função pública, ela não pode ser punida pelo fato de ter tido uma doença no passado e vai, portanto, ser nomeada e poder tomar posse no cargo público. Certo? Tá bem, queridos? Quanto a concurso público, que eu tinha preparado para falar a isso, bastante coisa a gente passou aqui sobre a regra constitucional da realização do concurso público e seus desdobramentos, e aí, para fechar a aula de hoje, a gente vai falar sobre o segundo tema, que também decorre de interpretação constitucional por parte do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que é a possibilidade de acumular cargos públicos na administração pública, e esse é um tema que já caiu no ENAM
no ano passado, por isso que a gente precisa passar por ele de novo aqui, certo? Artigo 37, inciso 16 da Constituição, diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, em princípio, a Constituição diz que não pode ter mais de um cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, que trata do teto constitucional e traz as hipóteses constitucionais em que é possível ter mais de um cargo público. Antes de entrar nessas hipóteses, vamos ver aqui o que diz o artigo 37, inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Então, a Constituição diz que não pode ter mais de um cargo público, a não ser nas hipóteses que a própria Constituição prevê, desde que haja compatibilidade de horários e que haja respeito ao teto constitucional. Então, a Constituição, como regra, não permite mais de um cargo público por pessoa, excepcionalmente admite, nas hipóteses previstas na Constituição, a gente já vai ver quais são, desde que haja compatibilidade de horários e desde que haja respeito ao teto remuneratório. São 3 requisitos para acumulação de cargos públicos. E a Constituição autoriza apenas a acumulação de 2 fontes remuneratórias. Só pode haver acumulação de 2 cargos públicos nessas hipóteses que a Constituição autoriza. Mais de 2, não há possibilidade em nenhum cenário, certo? Então, vamos avançar aqui para avaliar os requisitos da acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. Primeiro requisito: hipóteses devem estar previstas na Constituição, especialmente as hipóteses do artigo 37, inciso 16. Quando é que a Constituição admite? Quais são as hipóteses? 2 cargos de professor. Então, eu posso ser professor de uma instituição federal e de uma instituição estadual, ou posso ser professor do estado e professor do município, ou posso, por exemplo, ser professor de um município X e professor do município Y, certo? Letra C, depois a gente volta para a letra B. Letra C, de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. E aqui, a Constituição teve uma alteração, lá no artigo 142, parágrafo 3º e 2º, para tratar da situação do militar que atua na área da saúde, que também passou a poder acumular a carreira militar da área da saúde com outro emprego público da área da saúde. Então, profissionais da área da saúde, inclusive militares, podem ter 2 funções públicas na área da saúde. A pessoa pode ser, por exemplo, médico do serviço militar e médico de determinado município, ou pode ser médico do município X e médico do município Y. Então, profissionais da saúde podem ter 2 cargos públicos, também desde que haja compatibilidade de horários e respeito ao teto constitucional. E a letra B dispõe que pode haver acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico. E aqui entra um detalhezinho. O que é um cargo técnico ou científico? Eu vou avançar um slide para a gente entender o que o STF entende como cargo técnico ou científico previsto ali na linha B do artigo 37, inciso 6º. Para o STF, cargo de natureza técnica envolve conhecimentos especializados de alguma área do saber, razão pela qual não se inclui nessa categoria cargos ou empregos com funções meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica, tais como atividade de agente administrativo, previstas como atividade de nível médio. Então, deixa eu voltar aqui de novo. Cargo técnico ou científico é aquele que exige uma formação em determinada área. Então, por exemplo, se eu fiz concurso para assistente administrativo, que exigia apenas nível médio, eu não posso ter outro cargo público de professor. Eu não me enquadro aqui na linha B. Agora, se vocês, que serão magistrados ou magistradas daqui a um tempo, forem fazer essa interpretação do dispositivo constitucional da linha B do artigo 37, inciso 16, para ser magistrado é preciso ter formação em nível superior na área do direito. Portanto, se enquadra na interpretação do Supremo Tribunal Federal como cargo técnico ou científico. Então, vocês, enquanto magistrados, terão um cargo público, podem ter outro cargo público, desde que seja de professor e haja compatibilidade de horários e respeito ao teto constitucional, certo? Então, o primeiro requisito era a previsão de acumulação na Constituição. Onde está essa previsão? Artigo 37, inciso 16, alíneas A, B e C.
2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico-científico, que nós acabamos de aprender o que é, ou 2 cargos ou empregos de profissionais de saúde, inclusive sendo um deles na área militar. Essas são as situações que a Constituição permite a acumulação de cargo público. Esse é o primeiro requisito, certo? Segundo requisito, compatibilidade de horários. O que é compatibilidade de horários, pessoal? O Tribunal de Contas da União tinha um parecer que entendia que compatibilidade de horários era a somatória dos 2 cargos, não podendo ultrapassar 60 horas semanais. Contudo, o Supremo Tribunal Federal e o STJ vêm interpretando que o artigo 37, inciso 16 da Constituição, não limita a acumulação de cargos públicos a 60 horas semanais. Não há esse requisito na Constituição Federal. Segundo o STF, o único requisito estabelecido para acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Então, não é possível ter 2 cargos públicos de 40 horas semanais, cada um deles. É possível, desde que não haja sobreposição de carga horária. E aí, a Advocacia Geral da União fez um parecer que eu acho elucidativo, por isso que eu trago aqui ao conhecimento de vocês, dizendo o seguinte: adota esse entendimento de que é inválida a regulamentação administrativa que impõe limitação de carga horária semanal como óbice à acumulação de cargos públicos, previsto no artigo 37, inciso 6, inciso 16 e 17 da Constituição. Deve, assim, a compatibilidade de horários a que se refere o dispositivo constitucional ser analisada caso a caso pela administração pública, sendo admissível em caráter excepcional a acumulação superior a 60 horas semanais, quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência do prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos órgãos ou empregos públicos. Então, a compatibilidade de horários não é definida previamente por uma carga horária, mas deve ser aferida em cada caso concreto pelas 2 entidades públicas que esse sujeito ocupa, em relação às quais esse sujeito ocupa cargos públicos. Elas vão atestar, olha, tem 40 horas comigo e tem 40 horas comigo. E essas 40 horas não se sobrepõem, a pessoa consegue cumprir 40 horas do jeito X comigo e do jeito Y comigo, com aquele outro. E aí, havendo a compatibilidade de horários, vai ser possível acumular os cargos e funções públicas, certo? Primeiro requisito, então, haver previsão de acumulação na Constituição, nós já vimos quais são. Segundo requisito, compatibilidade de horários. E terceiro requisito é o respeito ao teto constitucional. E aí, como funciona isso? Se eu tenho 2 cargos públicos, como é que eu avalio o respeito do teto constitucional? O teto do funcionalismo público é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar no serviço público mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal, certo? Como é que eu avalio o respeito ao teto constitucional no caso de acumulação de cargos e empregos públicos? Eu avalio o somatório dos 2 cargos ou eu avalio individualmente cada cargo para fins de teto? Vamos imaginar que o teto seja 40 mil, tá? É um pouco mais hoje, em torno de 46. Mas vamos imaginar que seja 40 mil para facilitar o nosso exemplo. O sujeito, ele é juiz e ganha 37 mil reais em determinado tribunal e fez um concurso para professor de uma universidade federal e vai ganhar mais 5 mil para ser professor de uma universidade federal. Somando 37 com 5 dá 42. Superaria o teto, nosso teto hipotético seria de 40 mil. É essa conta que se faz para avaliar o respeito ao teto constitucional na acumulação de cargos públicos? É somando as 2 remunerações dos 2 cargos ou é individualmente? E aí o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 612.975, entende que o respeito ao teto remuneratório do funcionalismo deve ser observado em relação a cada cargo e emprego, e não a soma de ambos os cargos acumulados. E a tese fixada foi a seguinte: nos casos autorizados constitucionalmente a acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 6º, que trata do teto do funcionalismo público, pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Então, avalio se o que ele ganha como juiz respeita ao teto e se o que ele ganha como professor respeita ao teto. Uma análise individual de cada um dos cargos e não em relação ao seu
somatória. Tá bem, queridos? Dito isso, nós fechamos aqui a nossa aula de hoje, nossa aula sobre análise dos dispositivos constitucionais e interpretação dos tribunais superiores sobre concursos públicos e sobre acumulação de cargos públicos, alguns julgados mais antigos, mais conhecidos, outros julgados mais recentes, alguns que a gente já deveria conhecer, outros que a gente está aqui relembrando, outros que a gente está aqui aprendendo, mas o que importa é que essas questões vêm sendo cobradas ainda, que sejam debates, de algum modo, já consolidados nos tribunais superiores, como, por exemplo, o cargo, a possibilidade de acumulação de cargo público foi objeto de cobrança no último Exame Nacional da Magistratura. A gente passa aqui para relembrar, senhoras e senhores, sobre essa temática e sobre as regras constitucionais e interpretações dos tribunais superiores sobre concursos públicos. Tá bem, meus queridos? Por hoje era isso. Bons estudos e até a próxima aula de revisão do ENAM, aqui do Magistrar e do Decorando a Lei Seca. Um forte abraço.